Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira. O ano de 1968 foi bastante importante na deflagração de vários acontecimentos envolvendo questões étnicas, de gênero e identidades sexuais. Professor Ricardo Alexino Ferreira, que eventos foram esses? O ano de 1968 foi um verdadeiro caleidoscópio. Foi o ano do assassinato de Martin Luther King, da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos e da ascensão dos movimentos sociais das diversidades no Brasil. Foi também o ano do violento ato institucional número 5, o período em que os movimentos negros foram calados pela ditadura militar e também a tentativa de silenciamentos dos movimentos gays, lésbicos e feministas. O ano de 1968 abriu o portal para a truculência da ditadura que traria o terror militar para o Brasil dos anos 1970. Professor Ricardo Alexino Ferreira, qual a participação dos movimentos sociais e também dos negros contra a ditadura militar? As reações contra a ditadura instalada no Brasil e o seu acirramento com o ato institucional número 5 deram o tom para que os movimentos sociais criassem várias tendências nos anos 1970, como a Tropicália, o grupo Gays e Croquetes, a segunda onda do movimento feminista e o movimento negro unificado. Mas a ditadura militar monitorava principalmente os movimentos negros, pois temia que eles seguissem os mesmos passos do grupo armado estadunidense Panteras Negras. Com a abertura dos documentos da ditadura, através da Lei de Acesso à Informação, descobriu-se que os militares vigiavam de perto os grupos do Movimento Negro de Salvador, compostos por Ialê, Malê, Zumbi, Ilialê e Cultural Afro-Brasileiro. Uma das lideranças negras esquecidas por muitos na luta contra a ditadura militar é Oswaldo Orlando da Costa, também chamado de Oswaldão, que lutou na guerrilha do Araguaia e era militante do Partido Comunista do Brasil. Foi morto em 1974 e seu corpo foi dependurado em um helicóptero sobrevoando a região do Araguaia e depois decapitado e abandonado na floresta. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Ainda constam as mortes de Luiz José da Cunha, chamado de Comandante Crioulo, em 1973. Ele era membro da Ação Libertadora Nacional, movimento socialista de resistência liderado por Carlos Marighella. O próprio Carlos Marighella, filho de imigrante italiano e mãe negra, era neto de avós africanos escravizados trazidos do Sudão. Marighella era escritor e professor e uma das mais importantes lideranças na luta contra a ditadura militar. Foi considerado o inimigo número 1 do Estado e morto em 1969 em emboscada. Também consta como militante negra, morta em 1974 pela ditadura, a geóloga Dinalva Conceição Oliveira Teixeira, ou Dina. Outra mulher negra morta pelos militares é a líder estudantil e ex-vice-presidente da UNE, Helenira Rezende de Souza Nazaré, formada em Letras e Filosofia pela USP, morta no Araguaia em 1972. Para o resgate de mais de 40 brasileiros negros e negras que participaram da resistência à ditadura militar, foi publicado o catálogo Direito à Memória e à Verdade, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República em 2007, no governo Lula da Silva. Ao se falar em 1968 e os efeitos do AI-5 nos anos seguintes, é necessário resgatar os negros que lutaram contra a ditadura militar. Ainda hoje, a história dos militantes brancos de classe média que lutaram, foram torturados e morreram, ainda se sobrepõe à história de inúmeros negros e negras militantes que também estiveram nesses movimentos e deram as suas vidas pela democracia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira. Diversidades,
por Ricardo Alexino Ferreira.